Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem, que todos estejam sendo abençoados por Deus. Espero que em cada lar, em cada família, estejam todos bem supridos, tanto de alimentos físicos, como também o alimento espiritual na palavra de Deus. É uma alegria estar aqui de volta e nós podermos compartilhar a palavra do Senhor junto a vocês. Glória a Deus. Eu quero abrir o culto desta noite lendo um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos. É uma passagem também muito conhecida de vocês, no Salmo capítulo 34, versículo 8. Salmos 34, 8, que diz o seguinte: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, no sentido genérico, homem e mulher, que nele confia. Provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, próspero, honrado é o homem ou a mulher que confia em Deus. E eu creio que, irmãos, estamos experimentando isso na prática nesses dias de pandemia, desse novo coronavírus que infestou o mundo todo. E no Brasil, segundo os dados que temos recebido, no Brasil está aumentando cada vez mais, se alastrando cada vez mais, e eu creio que boa parte é por desobediência às orientações. Mas eu creio que estamos sendo guardados e protegidos pela boa mão de Deus. Glória a Deus. Fico feliz de poder estar aqui com vocês nesta noite. Hoje é noite de ceia. E quem vai orar hoje por nossas famílias, quem estará orando pela minha família e pela sua também, é o meu cunhado, lá de Sorocaba, é o Jaime, cunhado do coração. Aliás, todos os meus cunhados, graças a Deus, temos tido uma convivência harmoniosa, feliz, graças a Deus. Gosto muito dos meus cunhados. E o Jaime, ele é presbítero na igreja presbiteriana, acho que é a 8ª igreja presbiteriana em Sorocaba. Ele é um dos líderes dessa igreja. E eu convidei para ele fazer uma oração pela família, e ele estava viajando ou em algum lugar no seu carro, no seu automóvel. E quando eu fiz o convite, ele parou ali mesmo onde ele estava e dali ele orou por nós. Muito obrigado ao Jaime, meu cunhado do coração também. Deus abençoe. Vamos orar para iniciar o culto. Santo Deus, eterno Pai celestial, ó Deus, não podemos começar este culto e não podemos dar andamento e nem finalizar sem que o Senhor, ó Deus, não esteja presente entre nós. Ó Deus, este culto é teu, este culto te pertence, porque nós separamos esses momentos de adoração ao seu santo nome. Nós glorificamos, nós adoramos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele nós oferecemos
este culto de louvor e adoração. Que o Senhor receba, ainda que tenhamos muitas falhas, mas que o Senhor receba, ó Deus, no teu amor. Nós te glorificamos em nome de Jesus e abrimos este culto neste nome poderoso e precioso, o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Passa a palavra então à ministra Priscila para dar continuidade. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Hoje é o dia em que nós celebramos a ceia, em que nós relembramos o sacrifício do nosso Rei Jesus. Então eu te convido a louvar ao Senhor com alegria, com o coração agradecido, porque um dia Ele morreu por nós, Ele se entregou para que hoje nós tivéssemos vida e para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus, em Deus, amém? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o único que tem poder para salvar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para libertar do pecado. Então adore o Senhor nesse momento conosco. Vamos cantar. Meu Senhor, quem me estende a
glorioso Deus, aqui me rendo e sincero adoro a quem por amor tudo entregou. A ti o meu coração entrego, teu é o meu viver. Só igreja. Aqui me rendo e sincero adoro a quem por amor tudo entregou. A ti o meu coração entrego, teu é o meu viver. Teu é o meu viver. Teu é o meu viver. Amém. Jesus. A palavra de Deus diz em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós, graças a Deus, já tivemos esse encontro com o nosso Jesus, né? Ele entregou a sua vida por todo aquele que vai até Ele. E Ele recebe de braços abertos. Que você possa, nesta noite, entregar a sua vida para o Senhor, assim como todos nós já fizemos a nossa decisão ao lado de Jesus Cristo, que você possa fazer nesta noite também. Porque amanhã pode ser muito tarde. Então vá correndo para os braços de Jesus Cristo. Amém? Amém. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando
Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor, interceder pela igreja de Peniel, em Barueri. Especialmente, Senhor, pelos irmãos familiares daqueles que o Senhor recolheu para a Tua glória, os quais estão sentidos com essa separação, mas sabedores, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que tudo está sobre a Tua vontade e o Teu controle. E na esperança do porvir, que é a nossa certeza da salvação eterna. Por isso, Senhor, temos este conforto, que sabemos que quem o Senhor recolheu está na Tua glória. Está muito bem. E por isso também, Senhor, sabemos que todos nós que o confessamos e cremos em Jesus Cristo, Teu Filho amado, como nosso Senhor e Salvador, e pela Tua graça, pela Tua misericórdia, também um dia estaremos juntos. Pai, queremos pedir assim mesmo que o Senhor continue confortando o coração de cada membro da família de sangue e da família da fé desta amada igreja, para estes irmãos que o Senhor recolheu. E assim, Senhor, é esta a nossa oração, o nosso pedido, e agradecido, Senhor, porque sabemos em quem temos crido, que o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo em nossas vidas. E a Ele toda a honra, toda a glória. E é em nome dEle que nós pedimos esse conforto aos familiares e a todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de ministrarmos a ceia do Senhor, eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus com todos vocês. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. E nos diz assim: sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Essa palavra de Deus para nós meditarmos nesse momento. Glória a Deus. Vamos orar mais um pouco. Senhor, estamos diante da Sua santa e bendita palavra. O Senhor nos garante e nos promete que ela não voltará vazia. Antes encontrará um lugar que lhe apraz. E que encontre, ó Deus, corações sedentos por Sua palavra. Nos oriente, instrua e unge os nossos lábios no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos aqui diante dessa passagem bíblica
muito conhecida de todos nós, e talvez até um pouco esquecida, e quem sabe até nós podíamos ser muito mais abençoados se dessemos crédito à palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro estava endereçando essa carta àquelas pessoas que fugiram daquela grande perseguição assim que Jesus ressuscitou dos mortos, se ascendeu aos céus. Começou uma grande perseguição que nós apenas ouvimos falar. E talvez, quem sabe, um dia nós vamos ouvir melhor essa história quando estivermos com o Senhor. Mas houve aquela grande perseguição, mas mesmo assim, boa parte daquelas pessoas se mantiveram firmes na fé. E Paulo está escrevendo para os cristãos da chamada diáspora. Os estudantes de teologia conhecem essa palavra. Ou seja, para aqueles que se dispersaram naquele tempo. E, lógico, que o inimigo nunca deixou de perseguir os filhos de Deus. Onde quer que os filhos de Deus estivessem e onde quer que estejam ainda hoje, nós vamos sempre receber ataques do inimigo nas nossas vidas, nos nossos lares e nas nossas famílias e nas famílias da igreja. Por isso que Pedro, firmemente, ele chega para os seus discípulos, para as suas ovelhas, ele escreve essa palavra: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário. Então já sabemos que, em primeiro lugar, nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo que vem tentando destruir, que vem tentando matar, que vem tentando desfazer tudo aquilo que o Senhor plantou, tudo aquilo que o Senhor conquistou. Mas ele também sabe que Jesus veio exatamente para destruir suas obras também. Então é uma guerra espiritual. É uma luta entre o bem e o mal. É uma luta entre a leviandade, o profano e o sagrado. Sempre vai ter essa luta entre nós. Então Pedro escreve para aqueles crentes, dizendo que nós temos um adversário. E você sabe que os adversários se preparam para o combate. É muito normal os adversários estudarem os seus oponentes. Quem gosta de esporte, principalmente futebol, e eu creio que todos os esportes, sabe muito bem que antes de um time jogar contra o outro, o técnico reúne os seus jogadores na chamada concentração exatamente para isso. E nessa concentração, onde todos estarão reunidos, é mostrado num vídeo, é mostrado numa tela, o jogo do próximo adversário. Então, digamos, vamos supor que o Corinthians vai jogar com o Palmeiras, vamos supor, ou vice-versa. Na véspera do jogo, eles se reúnem para estudar onde está o ponto fraco do outro. É assim em todos os esportes. E onde eles descobrirem que está o ponto fraco, é ali que eles estarão trabalhando as melhores jogadas para que cheguem ao destino final da partida, que é a vitória. Então todos estudam onde está o ponto fraco do outro. Me lembro quando havia luta de boxe, os adversários, quando
subir ao ringue, que ia começar a luta, o juiz geralmente chamava os dois adversários para dar as últimas instruções. E naquela hora, um adversário teria que estar olhando de frente para o outro. E aquele que olhasse para o outro com um olhar intimidador, com um olhar de ódio de alguém que vai ser derrotado, quanto mais feio fosse o seu olhar, melhor seria alcançar a vitória. Porque às vezes o adversário se intimida ou com a palavra ou até com o olhar do seu oponente. Ali começa a sua derrota. Mas antes, cada um estudou onde estaria o ponto fraco do outro. E quando começa a luta, o técnico orienta aquele lutador: olha, bate em tal parte, porque ali estará o ponto fraco do seu adversário. Ele vai tentar se proteger ali. Porém, se você encontrar uma brecha, então você aplica um golpe ali, naquele local. E então a derrota desse adversário estaria nas mãos daquele vitorioso, que vai conquistar a vitória, porque ele conseguiu atingir o ponto fraco do seu adversário. E é isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando nessa noite, que temos um adversário e devemos ter muito cuidado com esse adversário, porque esse adversário é muito sagaz, ele é muito esperto e ele não perde muito tempo com aquilo que ele não está lutando para conseguir descobrir o ponto fraco do adversário. Então ele vai tentar procurar onde está o nosso ponto fraco. Ele vai tentar descobrir onde estão aquelas arestas, aquelas brechas, aquelas oportunidades. Por isso que eu sempre tenho dito para vocês, ele vai bater aonde está o nosso ponto fraco, o seu ponto fraco, o meu. Cada um de nós sabe aonde está o nosso ponto fraco. E ele vai bater exatamente ali, naquele lugar. Ele não vai perder tempo em outro lugar. Ele vai bater exatamente aonde está a facilidade para ele. É ali que ele arma as suas ciladas. Por isso que Pedro disse que nós temos um adversário. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, existia um campeão de xadrez, um homem imbatível. O nome dele era Gaspov, ele era russo. E ninguém no planeta conseguia abater esse homem. Ninguém no planeta era adversário para ele. E ele desafiou o mundo todo. E ele era um vencedor nesse jogo de xadrez. Eu mesmo nunca aprendi a jogar isso, né? Tentei, mas minha cabeça não deu para isso. Mas é um esporte muito praticado no mundo todo. No Brasil tem também. Não é muito divulgado, mas tem. Então, todos os adversários que o desafiavam saíam de lá derrotados. Ele era o campeão do mundo no xadrez. Mas o seu próprio conterrâneo, chamado Kasparov, que já bem mais jovem que ele, o desafiou para um duelo de xadrez. E você sabe, essas partidas duram horas e horas, né? E os dois, então, foram se encontrar.
houve um confronto entre os dois. E nesse jogo, o Gaspov ganhou. Primeiro jogo, ele ganhou. Ele conseguiu mais uma vitória sobre o Gasparov, que era mais jovem. Mas o Gasparov não desistiu. Ele procurou estudar melhor aonde estava o ponto fraco do seu oponente, o poderoso Gaspov. Era o Pelé do xadrez, né? E passou algum tempo, talvez 1 ano ou 2, Gasparov pediu uma revanche. Mas o Gaspov não quis aceitar esse duelo, porque ele menosprezou o Gasparov, dizendo que Gasparov não era páreo para ele, não era adversário para ele. Então, o Gasparov teve que trabalhar muito para conseguir reconquistar a sua derrota. Ele queria, a todo custo, lutar de novo com Gaspov, mesmo sabendo que suas chances eram pequenas. Mas ele falou, não, vou lutar com esse homem outra vez no xadrez. E então, com muita insistência, né, aquele movimento ali nos bastidores, né, os representantes, né, os lobbies, todos estavam ali trabalhando para que acontecesse aquela luta. E os empresários, né, de modo geral, porque isso também demandava muito custo, dava muito lucro, mas demandava muito custo. Mas o Gaspov, depois de uma certa insistência, o Gaspov conseguiu abrir mão e lutar com o Gasparov. Gasparov, então, marcaram a data e eles foram se confrontar no xadrez. E começou, então, a partida, né, horas e horas, e aquele jogo é um jogo muito bem pensado e trabalha muita mente. E num dado momento da partida, o Gaspov estava prestes a ganhar de novo aquele jogo e ganhar, ter mais uma vitória sobre o Gasparov. E então o Gasparov se sentiu pressionado, se sentiu entre as paredes e talvez o jogo estivesse já perdido, seria mais uma tristeza, uma vergonha, seria mais um momento triste da vida dele, perder de novo depois de tanta insistência para lutar com um grande campeão. Então, o Gasparov tinha que fazer a sua última jogada. Mas o jogo já estava ganho para Gaspov. O jogo já estava liquidado. Gasparov não tinha mais chance. Mas ele era obrigado a fazer aquela última jogada. E o mundo todo de olho naquilo ali, né? Então, Gasparov parou para pensar naquela jogada. E então ele pegou uma moedinha de R$1, talvez, né? A moeda da Rússia. E ele começou a pensar no jogo, colocou as mãos assim na cabeça, né? Como alguém que está pensando. E pegou aquela moedinha e começou a bater aquela moedinha no tabuleiro. E ficou algum tempo batendo aquela moedinha no tabuleiro. E o tempo foi passando e o Gaspov começou a questioná-lo. Gasparov, vamos jogar. Você só tem que mover uma pedra. A partida já está vencida. Eu já ganhei a partida. Mas eu só posso dizer que ganhei quando você fizer essa jogada.
E o Gasparov pacientemente começou a bater a moedinha sobre o tabuleiro. E ali ele ficou alguns minutos, o tempo foi passando, a hora foi passando, e ele continuou batendo aquela moedinha sobre o tabuleiro. E o Gaspov começou a ficar incomodado com aquilo. E disse: Gasparov, você está me fazendo de bobo? Gasparov, você está querendo o que com isso? Vamos, faça a sua jogada para que eu encerre o jogo. Já sou o campeão de novo, você não pode comigo. Mas Gasparov, pacientemente, ele ficou batendo aquela moedinha sobre o tabuleiro, como se nada tivesse acontecendo ao seu redor. Então, Gaspov começou a se irritar e começou a falar mais grosso com Gasparov e começou também a usar palavrões e começou a se irritar. Mas Gasparov ficou muito mais tranquilo ainda. Aquilo não estava afetando Gasparov em nada. Ele continuou batendo a sua moedinha sobre o tabuleiro. E aí, depois de um bom tempo que ele estava batendo aquela moedinha e não parava mais, o Gaspov se irritou tanto e deu uma explosão de nervos nele naquela hora. Quem é que não ficaria, né? E acendeu esse lado dele, né, de faísca dentro dele, acendeu a faísca, acendeu lá dentro dele uma irritação tão grande que ele pegou no tabuleiro e deu um tapa no tabuleiro, jogou o tabuleiro longe, voou pedra para todo lado. Final da história. Quem ganhou aquele jogo foi o Gasparov. O Gaspov, o grande campeão, perdeu porque o seu ponto fraco foi atingido. Ele podia ser um homem muito inteligente. Ele podia ser um homem que é invencível, imbatível no xadrez. Mas ele era um homem que se irritava facilmente. Ele era um homem que colocava os seus nervos à flor da pele por qualquer coisa. E ele não teve paciência como Gasparov teve. Gasparov foi o campeão daquela noite na paciência, irritando o seu oponente, procurando atingir o ponto fraco do seu oponente. E é isso, irmãos, que eu quero falar com vocês nesta noite. Cada um de nós tem esse ponto fraco. Por isso que Pedro volta a nos ensinar, dizendo: sede sóbrio, vigiai. Sempre vem primeiro vigiai. Eu escuto muita gente falar que devemos orar e vigiar. Não, a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia ensina primeiro vigiar e orar. Em vários textos da Bíblia, Mateus 24, tantos outros, sempre Jesus dizendo: vigiai e orai. Conheci muita gente que orava muito. Conheci um jovem que colocava as mãos sobre a cabeça das pessoas, caíam os montes. Mas esse jovem terminou no pecado, no adultério, acabou com a família e hoje está no mundo, está nas trevas. Você conhece muita gente assim. E Jesus nos ensina em Marcos capítulo 14, versículo 38, mais uma vez essa palavra, vigiai. Olha o que Jesus diz: vigiai e orai. Em outros textos de Marcos, a mesma coisa. Jesus sempre falando que primeiro devemos estar vigilantes, depois orar. Né? Uma coisa está ligada à outra. Orar e vigiar estão ligados. Mas tem muita gente que ora poderosamente, mas não vigia. Não vigia. Então, Pedro, devemos vigiar. Por quê? Porque o nosso adversário, a saber, o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele anda procurando alguma coisa.
ao nosso derredor, né? E bramando como o leão, bramando como um leão. Jesus ensinando em Marcos capítulo 14, 38, então diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tentação vem para todos nós. Sempre o diabo procurando o nosso ponto fraco. Sempre. Não vai perder tempo em coisas que não interessam para ele. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Sempre pronto. Mas a carne é fraca. E tem muita gente caindo no erro, caindo no pecado, e sempre dando essa desculpa. Eu caí, eu errei, porque você sabe, né? A carne é fraca. Não, isso não é desculpa, porque Jesus disse, você devia vigiar antes e orar também. Se fizermos essas duas coisas sempre, nós vamos nos livrar de toda e qualquer tentação. A carne é fraca, sim, mas lembra-se que o Espírito é forte. O Espírito Santo de Deus é forte. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo, é a casa, é a moradia do Espírito Santo de Deus. Se deixarmos realmente fazer valer a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós vamos passar pelas tentações. E Deus vai nos dar a vitória. A cada um de nós, em nome de Jesus. Então eu quero terminar dizendo para você que nós podemos vencer o inimigo no poder do sangue de Jesus. Porque Jesus veio destruir as obras de Satanás. Então nós vamos agora participar da ceia. Eu sempre digo para vocês que esse é um momento muito importante das nossas vidas. É um momento onde o Espírito Santo de Deus confronta a cada um dos seus filhos. Todos nós devemos estar preparados para receber a ceia do Senhor. Então eu vou fazer uma oração. Enquanto eu oro, eu vou convidar você para orar também, para estar na presença de Deus, em oração nesta hora. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos dirigir, vai nos orientar, que nós estamos debaixo da sua unção, debaixo do seu poder, não importa onde estejamos, nós estamos debaixo da unção de Deus. Jonas estava no ventre de um grande peixe, mas nem por isso ele morreu. O Espírito Santo de Deus estava ali com ele. Jonas atravessou o mar, num submarino dado de graça por Deus. Não tinha custo nenhum. É um submarino para andar debaixo dos mares. Ele gasta muito dinheiro. E esse não gastou nada. Por quê? Porque Deus estava com Jonas. Jonas disse: todas as ondas e vagas se passaram sobre mim, lá dentro da baleia. Mas ele não aconteceu nada com ele. Então, onde quer que estejamos, o Espírito de Deus está sempre conosco, em todo o tempo. Então, meus amados, glória a Deus. Feche os seus olhos. Você que vai participar da ceia, eu sempre tenho pedido que, enquanto estivermos realizando os cultos online, eu vou pedir que você que vai participar da ceia, primeiro, eu pediria que apenas os membros da Igreja Batista Peniel participassem da ceia. E não temos nenhum problema em receber pessoas de outras denominações, de outras igrejas, para participar da ceia conosco. Nunca foi problema para nós, porque a ceia é livre, aberta para todos.
Porém, nesse momento que estamos reunidos dessa forma, através desse sistema remoto, então nós pediria que apenas os membros da Igreja Batista Peniel estivessem juntos comigo nesta hora, para que possamos celebrar a ceia do Senhor, né? Peço perdão, desculpa aos demais, né? E vocês que nos assistem, que nos acompanham, que não são da Igreja Batista Peniel, nós aconselhamos vocês se procurarem seus líderes, seus pastores, para que vocês participem da ceia do Senhor também, né? Graças a Deus que em momento nenhum desde que começou essa quarentena, logo em seguida, eu creio que eu fui um dos primeiros em quase todas as igrejas circunvizinhas a fazer os cultos online. Já corri para não deixar o meu povo ao léu da sorte, como se estivesse num navio à deriva. Não, pelo contrário, eu estava junto com o Espírito Santo de Deus, os nossos líderes, estamos juntos na presença de Deus, segurando o leme desse barco. Deus está conosco. Deus está conosco. Glória a Deus. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, iremos agora, Senhor, receber do Senhor, Deus, esta bênção de participar da ceia do Senhor. Ceia que foi instituída por Jesus, e logo em seguida Jesus enfrentou a cruz, mas ele inaugurou um novo tempo de glória na vida dos seus discípulos e da sua igreja. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba, pois, ó Deus, a ceia, a santa ceia do Senhor nesse instante, e que nossas vidas sejam ricamente abençoadas por Ti. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Eu vou convidar o irmão João Batista para fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo cálice e também agradecendo a Deus pelo pão que foi partido por todos nós lá na cruz do Calvário. Então eu vou pedir que o irmão João Batista faça essa oração e logo em seguida nós daremos prosseguimento à Santa Ceia do Senhor. Graças e paz, irmãos, oremos. Ó Pai de amor, queremos agradecer ao Senhor por este momento precioso, na qual nós iremos ceiar, ó Pai, onde iremos fazer, ó Pai, em memória do Senhor, ó Pai. Nós queremos agradecer a Ti por este suco de uva e por este pão, o suco no qual representa o Teu sangue vertido por nós naquela cruz, e o pão, ó Pai, o Teu corpo que levou as nossas dores, ó Pai, levou os nossos pecados, ó Pai, ali também naquela cruz. Fazemos isso, Senhor, em memória de Ti, como diz a Tua palavra, até que o Senhor venha nos buscar, como a Tua noiva, ó Pai. Obrigado por este momento tão precioso, Senhor. Abençoe cada família que está reunida neste momento, Senhor, para fazermos este ato juntos, ó Pai, em Teu nome. Obrigado, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nos ensina a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído, antes de enfrentar a cruz, Jesus foi traído por Judas Iscariotes, conforme nós já sabemos e conhecemos a história. Mas nesta noite, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo,
que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, em seguida, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Este cálice representa o Novo Testamento. Até ali, tudo era na base das velhas tradições, daquelas matanças de animais, e muitos vendilhões, vendedores, que vinham de longe e vendiam seus animais à porta do templo. E isso, dali para frente, desse momento de Jesus com os seus discípulos, na noite que ele foi traído, isso tudo caiu por terra. Porque agora começa um novo tempo com Cristo, o tempo do Novo Testamento. E através do sangue de Jesus, né, esse é o Novo Testamento no meu sangue. Jesus já estava apontando para o seu sangue que iria ser derramado na cruz logo em seguida. E disse: fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, lembrando de mim. Né? É o que Paulo diz, que nossa mente deve ser ocupada só com coisas boas. Então, trazemos à memória as coisas que nos edificam, que servem para o nosso bem-estar espiritual. Então, Jesus disse: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, assim como ele disse em relação ao pão. E todas as vezes que beberdes este pão e comerdes este cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que ele volte, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o 28, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Nós precisamos agora dar uma olhada no retrovisor da nossa vida. Vamos passar em revista o que está se passando na minha mente e também no meu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a Bíblia não está dizendo que é Deus que vai me examinar. Se Ele já está fazendo, já fez. Mas eu mesmo preciso me examinar. Eu mesmo preciso saber se ainda estou firme na fé. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo também usou a mesma expressão na segunda carta. Ele está tão preocupado com a vida espiritual dos crentes de Coríntios, que não só deixou-se escrito aqui em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, como ele também escreveu na segunda carta, no último capítulo da segunda carta que ele escreveu para os Coríntios. O último capítulo é o capítulo 13, 2 Coríntios 13. E no versículo 5, ele diz a mesma coisa. Ele estava sempre insistindo nas doutrinas fortes que iriam perdurar para sempre na vida dos seus discípulos. Ele batia sempre nessa tecla. Né? Lá ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe da ceia. E aqui, versículo 5, ele está dizendo a mesma coisa. Examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos. Ele está insistindo nisso aí. Se permaneceis na fé.
Participar da ceia, participar só para ser, né? Para participar sem sentido nenhum, não faz. Não faça isso, porque você não vai ser abençoado. A Bíblia está dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Você está firme na fé? Você está firme na fé em Cristo Jesus? Jesus tem sido a sua rocha eterna. Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Você tem sido uma testemunha viva de Jesus aqui na terra. Você tem sido o sal da terra. Você tem sido a luz do mundo, aonde quer que você esteja. Ou você é daquele que só é crente dentro da igreja? É a coisa mais fácil do mundo. É você colocar um véu na sua cabeça, entrar para dentro da igreja, cantar belos hinos. E quando você sair dali, você está dando um péssimo testemunho de Jesus, escandalizando o Evangelho de Cristo. Não. Você tem que dar um basta nisso. Você é crente em qualquer lugar que você estiver. Você é um salvo por Jesus Cristo em qualquer lugar, a qualquer tempo. Você é um servo lavado e remido no sangue de Jesus. Por isso, eu vou te convidar a você fechar os seus olhos e fazer um autoexame lá dentro de você mesmo. Vê se realmente o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você. Né? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. 2 Coríntios 13:5. Provai-vos a vós mesmos. Olha só que a Bíblia está falando, que eu tenho que provar a mim mesmo. Eu não tenho que provar para ninguém. Eu não tenho que provar para o pastor. Eu não tenho que provar para meu pai e minha mãe. Eu não tenho que provar a ninguém. Né? E a Bíblia diz que nem mesmo para Deus. É lógico que eu tenho que provar para Deus, em primeiro lugar. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que provar a mim mesmo. Examinar se eu estou realmente andando de fé em fé com Cristo Jesus, como diz a Bíblia. E segundo, se eu realmente estou em condições de dizer que Jesus habita em mim. Se eu estou em condições espirituais para manter viva a chama do amor de Deus no meu coração. Porque se tiver uma chama ardendo no meu coração, certamente eu vou servir de bênção para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para as pessoas com as quais eu convivo. Porque nasce dentro de nós um desejo ardente de ver as pessoas sendo salvas por Jesus Cristo. Então examinai-os. E diz mais ainda o texto sagrado, 2 Coríntios 13:5. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É uma pergunta. Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo é a esperança de glória na sua vida? Amém. Se for, feche os seus olhos e vamos participar da ceia. Em nome de Jesus. Santo Deus, receba agora nosso louvor e a nossa gratidão a Ti por estar participando da Santa Ceia do Senhor. Ceia esta que foi inaugurada por Jesus Cristo pessoalmente, há poucos instantes de enfrentar a cruz do Calvário. E através do seu sangue precioso inaugurou o Novo Testamento, do qual estamos vivendo até este momento. Não sabemos até quando, mas até o presente momento estamos vivendo o Novo Testamento, que foi inaugurado, que foi escrito, que foi consolidado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa, Deus, os momentos que eu sempre ando
na contramão da sua vontade. Perdoa, Senhor Deus, a minha rebeldia que muitas vezes tenho para contigo. Ó Deus, perdoa, Senhor Deus, meus momentos de ódio, de orgulho, meus momentos, ó Deus, em que eu odeio as pessoas. Ó Deus, me trata comigo desse mal que está dentro de mim, Senhor. Como disse Paulo, o mal que eu não quero está sempre me rodeando, me perturbando. Mas o bem que eu quero, eu tenho dificuldade de fazer, de realizar. Então, tenha misericórdia de mim, meu Senhor. Tenha misericórdia das minhas ovelhas. Trata com cada uma delas, as mais difíceis. Ó Deus, trata com aquelas que, ó Deus, deixaram os caminhos do Senhor, abandonaram a igreja, estão fora e muitas não estão em igreja nenhuma, não estão congregados em lugar nenhum. Senhor, tenha misericórdia desses irmãos nesta hora. Toque seus corações para que quebrem os seus orgulhos e voltem a congregarmos juntos na presença do Senhor. Receba a nossa adoração e abençoe, ó Deus, esta ceia em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bendito seu sangue.
Então eu vou pedir que você segure agora, dê de mãos os elementos da ceia. Nós temos aqui o cálice com suco de uva. Pode ser aquele suco em pó, não tem problema nenhum. Coloque ele num recipiente, numa xícara, num copinho, onde você quiser, até mesmo num copinho descartável. E quero dizer para você que nós temos em mãos apenas um suco de uva, que representa o vinho, que é uma bebida forte. E o vinho representa o sangue de Jesus. Então nós fazemos tudo isso através de uma representação em memória de Jesus. Isso. Este suco de uva, que representa o vinho, que por sua vez representa o sangue de Jesus vertido na cruz. Foi pago por mim e por você, meu amado, um alto preço de sangue. Custou uma vida, custou a vida de Jesus. Por mim, por você. Sem que Jesus não fizesse nada para estar naquela cruz. Mas era plano do Pai Celestial que os nossos pecados fossem todos colocados aos pés daquela cruz. E quando o sangue de Jesus foi derramado naquele madeiro, ele foi também apagando nossas ruindades. Jesus, aquele sangue foi apagando as nossas enfermidades espirituais, as nossas maldades do nosso coração, enfim, os nossos pecados foram todos pagos pelo sangue de Jesus. Foi um alto preço. Então aqui está, irmãos, uma representação desse sangue precioso. E também nós temos em mãos o pão, e é um pãozinho simples. Aqui não tem nenhum ato de transformação, como nós aprendemos na Igreja Católica, na hora da Eucaristia, que esse nome, acho que esse nome que se dava, e o padre pegava o pão e coloca até hoje na boca dos fiéis da sua igreja, e ele usa algumas palavras mecânicas ali de anos e anos, nunca muda, né? Mas eu quero dizer a você que nós aprendemos com Jesus apenas um pãozinho que nós comemos todos os dias, no café da manhã, no almoço, porque ali está representado o pão. Então nós fomos abençoados e ainda somos abençoados porque estamos dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja de Cristo. Eu fico às vezes pensativo, e como é que essas pessoas que se afastaram da igreja, e muitos deles criticam a igreja, e tem muitos desigrejados, como é que essas pessoas conseguem ter comunhão com Deus, se não for através da igreja? Não sei, é difícil entender, né? Não consigo entender. E conheço muitos desses que saíram da igreja, não querem estar em igreja nenhuma, mas conheço muitos deles que são músicos, e eles são convidados para tocarem, para cantarem, quando os grupos musicais evangélicos se apresentam em algum lugar. Então eles vão para onde? Vão para a igreja. Vão fazer o quê? Vão tocar para Jesus, quer queiram, quer não queiram. Termina ali, vão embora para casa. Nunca mais voltam na igreja. Mas quando é convidado para tocar, eles vão lá tocar. Vão tocar para quem? Vão tocar para Jesus. Vão tocar para quem?
vão tocar para os discípulos de Cristo, para a igreja. Então eu sei que lá dentro do coração deles, eles sabem que estão errados. Nós precisamos estar congregados como igreja de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é a multiforme graça de Deus. Louvado seja Deus. Então, vamos participar da ceia do Senhor. Então, em minhas mãos está aqui um pedacinho de pão. O irmão João Batista já orou, já abençoou, e eu quero fazer apenas uma oração de consagração a esses dois elementos. Eu não sei onde foram feitos, por quem foram feitos, se há algum mal que seja agora repreendido no sangue de Jesus. A Bíblia diz: se comeres alguma coisa mortífera, envenenada, mas se comemos em nome de Jesus, nada vai nos acontecer. Promessa de Jesus. Então eu quero consagrar esses elementos em nome de Jesus. Está consagrado. Esse cálice foi especialmente feito para o povo de Deus celebrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Todo mal já está desfeito em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, estão aqui esses dois elementos, o pão e a ceia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus disse que ele tomou o pão e deu graças e o abençoou. E disse aos seus discípulos: comei dele todos. Feche os seus olhos e no poder do nome de Jesus, lembrando que o plano de Deus foi totalmente completo, realizado, feito, consumado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos todos comer o pão. Em nome de Jesus, comamos. Diz a palavra de Deus, esse mesmo capítulo, que semelhantemente Jesus tomou o cálice, ofereceu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, bebei dele todos. Então, naquele momento, Jesus estava inaugurando o Novo Testamento. Naquele momento, Jesus estava inaugurando a sua igreja, que seria espalhada ao redor do mundo. A igreja de Cristo somos nós. A igreja de Cristo não se restringe a uma placa. Quando você encontrar alguém dizer que a minha igreja vai ser salva e a sua não, desconfie desse crente. Porque não há lugar nenhum na Bíblia falando de placa de igreja. A igreja é o povo de Deus. Reunimos em denominações, porque cada uma tem um certo ponto de vista. Mas a Bíblia é a mesma para todos. O poder de Deus é um só para todos. Então, feche os seus olhos. Vamos tomar o cálice nessa hora. Enquanto nós estamos tomando o cálice nesta hora, o Espírito de Deus está agindo em muitas vidas.
Enquanto tomamos o cálice nesta hora, Deus está fazendo muitos milagres acontecerem. Enquanto tomamos o cálice nesta hora, muitas vidas estão sendo curadas nos hospitais da Covid-19. Enquanto tomamos este cálice pela fé, Deus está realizando muitos milagres em nosso meio. Enquanto tomamos este cálice, há pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto tomamos este cálice, muitas vidas estão sendo curadas. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos. Eu creio pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Feche os olhos. Creia que o poder de Deus está agindo em sua vida. Em nome de Jesus. Tomemos o cálice. Pai querido, pela fé em Teu nome, eu, junto com as minhas ovelhas, unimos a nossa fé numa só esperança em Cristo Jesus, que muitas vidas estão sendo curadas agora pelo poder da fé. Senhor Deus, nesta oração eu quero colocar aos pés da sua cruz a vida do nosso irmão Feliciano, que vai passar por uma cirurgia no dia 13. Ó Deus, põe a sua mão de poder, de milagre, põe a sua mão, ó Deus, de restauração. Ó Deus, seja qual for o mal que atacou o irmão Feliciano, que esse mal seja retirado, seja extirpado, saia da vida e do corpo do nosso irmão Feliciano. E, ó Deus, se ele realmente tiver que ser conduzido a um hospital para realizar essa cirurgia, que ele receba um médico enviado por ti, que as mãos desse médico, ao tocar o corpo do irmão Feliciano, sejam as mãos de Cristo conduzindo essa cirurgia. Mas eu sei que o Senhor pode curar o irmão Feliciano, porque o Senhor nos abençoa com bênçãos maravilhosas. E, ó Deus, se clamarmos a Ti, o Senhor vai nos responder com coisas firmes e grandes que nós nem ainda sabemos, que o Seu poder opera em nós. Também quero colocar a vida da nora da irmã Gislene, que contraiu o Covid, mas creio, Deus, que a Sua boa mão de poder já está trabalhando na vida dessa senhora, para a honra e glória do Seu nome. Ó Deus, porque todos nós estamos nas Suas mãos. Abençoa agora, ó Deus, todas as famílias da nossa igreja. Abençoa as nossas autoridades. Ó Deus, que haja entendimento, que haja harmonia. Ó Deus, para que o povo não fique padecendo, Senhor. Orienta as nossas autoridades, que eles recebam de Ti, ó Deus, a direção certa, para que todos nós rompamos esta pandemia com fé, com coragem e saímos dela mais do que vencedores. Nos abençoa, Senhor. Abençoa o Seu povo, a equipe que vai todos os domingos de manhã oferecer um lanche, um café para as pessoas que estão em situação de rua. Abençoa aquelas vidas, salva aquelas vidas,
elas são preciosas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Dê-nos agora, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de vitórias. É assim que nós oramos e agradecemos. Continuamos, ó Deus, a interceder e a clamar pela família do irmão Peixoto, que perdeu a sua mamãe querida. E também, ó Deus, a família da Gislene, que perdeu o irmão Jair. Supra, Senhor, todas as necessidades físicas, espirituais, emocionais dessas famílias abençoadas. Nós oramos, te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. esteja sempre no seu lar, na sua casa, na sua família. Por onde você for, você leve a paz do Senhor e o amor do Senhor também para dividir com as outras pessoas. Amém? Amém. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te dê uma boa semana. Amém. Amém. Que todo o povo de Deus diga Amém. e que todo o povo de Deus diga Amém. e que todo o povo de Deus diga Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser.